Olá, meus caros amigos e irmãos, que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Eu passo por aqui para falar um pouco da palavra de Deus, não é? Eu gosto muito de meditar no Salmo 51. E o Salmo 51, ele traz aí um entendimento muito interessante que nós precisamos praticar todos os dias. Olharmos, né, para aquilo que Davi fazia diante de Deus. Ou seja, o pedido de perdão, o pedido de misericórdia, o clamor que Davi fazia na presença de Deus em favor da sua própria vida. Porque Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi teve também as suas falhas, Davi teve os seus erros. Davi, ele pecou contra Deus também e pagou um alto preço. Só que Davi, ele tinha essa qualidade de reconhecer os seus erros e as suas falhas. Então, aqui no Salmo 51, Davi, ele começa a falar com Deus no verso 7, ele diz: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Então, Davi, ele está pedindo para Deus purificar ele. Imagina você, uma pessoa que pecou contra Deus, e a gente sabe que o pecado, ele traz o abismo, e um abismo chama outro abismo. Então, quando uma pessoa ela entra em pecado, se ele não entrar em arrependimento logo em seguida, ele não consegue sair daquela armadilha no qual o Satanás preparou para ele. Então, existem muitas pessoas que precisam ser purificadas. Eu sou uma delas. Então, nós precisamos buscar essa purificação. E Davi, ele está aqui clamando a Deus por essa purificação. Ele diz: purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. O desejo de Davi era ser purificado, sabe? Talvez seja o mesmo desejo seu, de fazer a coisa certa, de viver no caminho reto. Mas aí você tem deslizado, você tem caído, como diz o ditado popular. E você se encontra numa situação que você tenta sair, mas você não consegue. Quanto mais você tenta sair dessa situação que você está vivendo, mais profundo você vai no pecado. Então, preste bem atenção. O segredo é o arrependimento. Também o perdão. Você precisa liberar o perdão. Você precisa perdoar as pessoas que te feriram. Você precisa perdoar você mesmo. Talvez foi você mesmo que causou uma ferida em você. Talvez foi você que pecou contra o templo e morada do Espírito Santo e hoje você está recebendo as consequências. Mas há uma saída para tudo isso. Há tempo de você se arrepender, há tempo de você se perdoar. Quando você se perdoar de verdade, você vai ser sarado. Não adianta só perdoarmos as outras pessoas e quando chega a nossa vez nós não conseguimos nos perdoar. Então preste bem atenção, você que está acompanhando aí nesse exato momento. Libere o perdão, tá? Seja uma pessoa maleável, seja uma pessoa mais leve e perdoe as pessoas que te magoaram, perdoe as pessoas que te causaram feridas. Então, você vai conseguir aí se sobressair dessa situação através do perdão e através também da purificação, né? Do arrependimento. O arrependimento ele vai gerar em você uma purificação, porque quando Deus ele encontra um coração contrito, aquebrantado, quando Deus encontra um coração que está ali simples, desejando ser transformado, Deus vai transformar. Por isso Davi, ele tinha aí esse entendimento de buscar a presença de Deus nos momentos mais difíceis, nos momentos bons também, ele pulava de alegria. Davi, ele tinha essa sabedoria. E nós precisamos também olhar para as atitudes legais de Davi para que nós possamos praticá-las também. Ele diz aqui no verso 8: faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. O pecado, ele traz dores, o pecado, ele traz morte espiritual, a primeira morte. E depois vem a morte carnal, a morte física, né? Então nós precisamos fugir do pecado, fugir da aparência do mal, para que nós possamos então assim nos encontrarmos na presença de Deus. Nós precisamos então encontrar o favor de Deus através do arrependimento. Eu até nessa madrugada eu estava meditando e na madrugada passada, na realidade, eu estava meditando. Eu passei por uma situação ontem à noite. Ontem à noite eu fui treinar
na academia, e lá eu estava muito sobrecarregado, eu queria descarregar tudo aquilo que estava em mim, aquela energia negativa que estava sobre mim, e eu comecei a fazer exercício assim, com a intensidade muito forte, comecei a socar ali o saco de pancadas com muita força, muita ânsia, e aí daí a pouco eu não conseguia mais parar, e me socando, batendo muito forte, e de repente meu coração começou a acelerar e acelerar muito forte. Eu fui parar na UPA, eu tive que ser conduzido, né, para o médico, para com certeza receber então esse tratamento, ou seja, os cuidados de Deus sobre a minha vida. E então eu tive que passar por essa situação, porque eu estava fazendo algo que não estava seguindo o caminho certo, não estava seguindo. Por eu ter voltado a treinar agora, eu deveria, no mínimo, né, começar mais leve, mais devagar, mas como eu estava com aquela energia negativa sobre a minha vida, eu tinha que descarregar toda ela. Então, veja bem, meu caro amigo, minha amiga, você que está passando por isso, não se culpe, não se condene, mas busque em Deus a salvação para você. Busque em Deus a purificação, busque em Deus o arrependimento. Você vai encontrar o arrependimento em Deus e Ele vai restaurar você como Ele restaurava Davi. Deus, Ele restaurava Davi porque Davi comovia a Deus com as suas orações, com seus clamores, né? Davi comovia a Deus com as suas súplicas, com a busca intensa. Ele era muito intenso para buscar a Deus. Nós precisamos ser intensos também na busca de Deus. Nós precisamos buscar a Deus intensamente, porque quando nós nos afastamos de Deus, o pecado nos domina. E quando o pecado nos domina, vai nos levar para a morte, vai nos levar para a destruição, vai acabar com tudo aquilo que Deus já nos entregou. Então, que você possa meditar nisso e buscar em Deus a alegria que vem dele. Os ossos nossos, quando nós pecamos demais, parece que vai se quebrar. Era assim que Davi se sentia. Era assim que Davi estava se sentindo. E ele clama a Deus, ele roga por Deus, e a misericórdia de Deus veio sobre ele. Que a misericórdia de Deus também te alcance nesse dia de hoje, que você seja uma pessoa transformada, que você seja uma pessoa, né, perdoadora, uma pessoa que honra a Deus com tuas atitudes, com os teus, com tudo aquilo que você precisa honrá-lo. Que Deus possa fazer a vontade dele sobre a tua casa, sobre a tua família, e que o amor dele possa ser notado em você. Se você está cheio de mágoas, se você está cheio de dores, se você está cheio de rancor, de raiva, de ódio, se você está vivendo uma situação dessa forma, se perdoe. E perdoe a outra pessoa que te causou tudo isso. Mas perdoe de verdade, libere esse perdão, você vai ser livre, você vai ser liberto, você vai ser transformado. E aí você tem chão para tocar para frente, você tem estrada para você caminhar, você tem espaço para você conquistar. Então não fique preso na raiva, no ódio, na dor, na mágoa, na vingança. Não fique preso nisso. Eu conheço uma pessoa que, cheia de ódio, de raiva, de vingança, ela se precipita e faz tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Então, que você não seja dessa forma, que você possa pensar mais no que Deus tem para a sua vida e viver a vontade de Deus e não a sua, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te ilumine e que a graça de Deus esteja contigo todos os dias da sua vida. Nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus e eu quero profetizar sobre você que haja restauração, restituição, que haja, em nome de Jesus, o amor de Deus transbordando sobre você, sua casa, sua família. Que Deus te abençoe e que a graça dele te acompanhe todos os dias, em nome de Jesus.